Fala, meu povo, Lucas da LA Diagnóstico falando aqui. E é o seguinte, eu já começo falando, você que é aquele mecânico raiz, soca o dedo no like, se inscreve no nosso canal, porque hoje nós vamos falar um tema muito top, que é o quê? Análise de sistema de injetor, ou seja, de bicos injetores, principalmente correlacionado à parte do código P0300. Lembra lá da outra aula que nós começamos, P0300, aula 1, que nós iniciamos com o teste de bobinas individuais? Hoje nós vamos trabalhar com um bico injetor, tá? Então, é o seguinte, gente, o que sempre eu falo que é importante se observar numa análise de bico injetor? Quando eu tenho um osciloscópio, a gente consegue antecipar alguns fatos antes de ter que desmontar e colocar na máquina de bico, né? Então o osciloscópio, ele ajuda muito, torna muito mais rápido o nosso diagnóstico prévio, principalmente aqui no próprio sistema do carro. Então, por exemplo, ó, vem cá, Adri. Aqui é uma Paraty. Nós temos acesso aos 4 bicos dela aqui, tá vendo? Então, eu já tirei aqui, ó, e nós vamos começar o teste por esse bico. Aqui eu tenho os dois sinais, então eu tenho o fio sinal do bico e o negativo, tá? Baseado no que a gente encontrar aqui, eu vou conseguir entender se esse bico ele está trabalhando ok ou não, correlacionando com o sinal, ou seja, o fio sinal desse bico. Eu vou mostrar para vocês que a gente vai analisar. E eu vou mostrar para vocês também baseado no consumo de corrente. Então, quando a gente correlaciona esses dados, nós conseguimos entender se esse bico está ok ou não. Baseado nisso, a gente dá um próximo passo, beleza? Então é o seguinte, gente, o que a gente precisa para fazer uma análise de bico injetor utilizando um osciloscópio, que no caso, como sempre, é o melhor do Brasil, New Tecnoscópio, tá? Nesse caso, eu vou usar o canal A, tá? Então eu vou usar aqui 2 canais. Por quê? Eu quero simultaneamente conferir o sinal do bico e o consumo de corrente. Então aqui, lembre-se sempre, gente, bico injetor, por ter uma tensão superior a 40 volts, você tem que usar atenuador. Então, insere o atenuador e aí você vai pegar aqui, canal A, a terra. Eu coloquei aqui no negativo da bateria, mas pode ser um ponto máximo do motor, onde vocês acharem melhor. E esse fio do canal A, nós vamos colocar diretamente aqui, ó. Nesse caso, eu vou pegar aqui, que é o fio do positivo, do fio do sinal, beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Vou introduzir aqui no fio sinal. Deixa eu colocar aqui direito. Acho que deu pra... Opa! Aí, agora sim. Perfeito. Agora, no canal 2, né, no canal B, nós vamos utilizar uma garra de corrente, tá? Então, com essa garra, nós vamos verificar qual é o nível de consumo de corrente desse bico injetor, baseado no tempo de injeção dele, tá? Vou mostrar isso na prática para vocês. Então, eu já deixei a garra configurada, então em 100 mV ou 100 mA, tá? Deixei ela ligada. Já fiz a configuração dela aqui. E agora eu vou conectar ela aqui, ó, nesse fio. Chega mais aqui. Ó, eu vou colocar ela no fio preto aqui, tá vendo? Eita, tá quente. Queimei o dedo. Você tá doido? Vamos lá, ó. Então, eu vou puxar esse fio aqui e vou colocar aqui. Abracei ele no fio preto. Maravilha? Ok. Então, aqui já ajustamos, então, o que tem que ser usado de cabos. E aí, nós vemos aqui no equipamento. Então, o que é importante vocês observarem, tá? Como nós vamos utilizar 2 canais, eu tenho que ter 2 canais ativos. Então, vou mostrar aqui que eu acho que fica melhor, né? Então, eu preciso de 2 canais ativos. Lembra, meu canal A, eu estou captando o sinal do bico injetor. Então, como a tensão do bico é maior e eu estou usando o atenuador, eu preciso deixar ele em uma escala de 10x, e eu coloquei uma escala de 20 volts, beleza? O bico é um tipo de sistema com corrente direta ou contínua, né? Então ele não oscila entre positivo e negativo, logo ele é um sistema DC. E aqui embaixo, que é o meu canal B, é o sinal da minha garra de corrente. Então, consequentemente, o que eu tenho que olhar? Deixar ajustado já em miliampere, tá? É importante eu colocar em sistema de amperagem no New Tecnoscópio, que ele já programa tudo certinho aqui para você conseguir captar o sinal. Beleza? Então, o equipamento aqui
já está configurado, já está pronto para você conseguir captar o sinal. Eu vou ligar o carro e aí a gente vai fazer uma análise bem legal desse bico, beleza? Vamos lá, pera aí. Então vamos lá. Ué, não pegou nada, velho? O que aconteceu? Tem que dar o play, né, bicho? Se não der o play, não vai, velho. Vamos lá, deixa eu dar o play aqui, ó. Então, beleza. Dei o play. Aconteceu um negócio meio estranho aqui. O que aconteceu? Notem que esse sinal ele ficou invertido. Por quê? Eu, sem querer, cliquei aqui para inverter sinal. Então, vamos tirar ele para ele ficar da forma certa, ó. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Pronto. Maravilha. O sinal voltou ao normal. Eu vou dar o stop, porque eu já captei o sinal e vou lá desligar o carro. Para não ficar gastando a gasolina do Rafa, senão ele vai fazer eu pagar. Pera aí. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Tá, galera, é o seguinte. Aqui nós já captamos os dois sinais que é importante para a gente conseguir fazer uma análise bem bacana do sistema dos bicos aqui neste veículo, tá? E hoje o meu propósito principal é explicar para vocês o que é esse sinal. Porque não adianta você pegar o NIL, por exemplo, na função automática, programada, e não entender o que vocês estão captando, tá? Então vamos começar primeiro nessa etapa aqui, ó. Vamos entender o que é o sinal do bico. Então aqui, vocês estão vendo, nessa etapa, vocês estão vendo a parte positiva. Então ele vem com positivo. E aqui é o momento que ocorre um chaveamento, ou seja, é o momento que o módulo fala assim, manda negativo, porque eu preciso de tempo de injeção. Lembra lá? Tempo de injeção, o módulo vai ajustando de acordo com a necessidade do veículo. Então, o módulo mandou negativo, começa o tempo de injeção de forma eletrônica, tá? Perfeito. Então aqui eu tenho o tempo de injeção. Nesse circuito aqui, nesse momento, acontece o quê? Acabou o negativo, ou seja, encerrou-se o tempo de injeção. Consequentemente, você tem esse disparo, esse pico de tensão, e aqui é o momento exato que você tem o fim de curso da mola do bico, que ela bate lá no final, que ela faz assim, ó. Ela chega lá no final, ela bate, ela pula. Ou seja, lá no fim de curso, gera esse sinalzinho aqui, né? Essa ondinha no final do circuito. O que é importante você avaliar numa situação dessa aqui? Poxa, tempo de injeção está de acordo com o padrão necessário? Compara entre os 4 injetores, verifica. Por exemplo, porque o P0300, né, como ele é muito genérico, ele não te aponta cilindro, acaba que te deixa meio, puta cara, onde está o problema? Então você vai ter que sair desbravando. Identifica, compara entre os 4 bicos, verifica lá, tempo de injeção, como é que tá? Outro detalhe importante, esse fechamento de fim de curso aqui, ele não pode nem estar muito para cá, nem muito para cá. Por quê? Isso demonstra que a mola ou ela está muito forte ou muito fraca. Por quê? Ou se ela está demorando muito para bater fim de curso, ela está muito forte. Se ela está batendo antes, ela está muito fraca. Tá? Por quê? Porque ela não está aguentando segurar, então ela bate antes. Se ela está muito forte, ela segura demais. E isso provoca um desempenho ruim do bico. Beleza. Aqui em cima, o que eu tenho? Aqui eu tenho consumo de corrente. E olha que legal, geralmente as pessoas ligam essa informação com o momento de abertura do bico, mas não é de fato. Por isso que eu falei para vocês que aqui é o tempo de injeção eletrônico. Porque, na verdade, aqui é o período que o módulo está mandando negativo. Mas, com a garra de corrente, você consegue verificar o momento real de abertura do bico. Ou seja, aqui você teve um início da curva de consumo de corrente, consumiu corrente. Tá vendo essa barriguinha aqui, ó? Esse declivezinho que tem aqui. Aqui é o momento real que esse bico realmente abriu e mandou combustível.
Ou seja, aqui ele abriu, aqui ele fechou. Deixa eu ligar o cursor aqui, só para vocês enxergarem o que eu estou querendo de fato dizer, tá? Então, ó, vou ligar daqui, aqui. Esse momento, essa fase, esse tempo foi o tempo real que a agulha do bico se manteve aberto e ele esteve mandando combustível, tá? Um detalhe que é importante vocês avaliarem também, que esse tempo aqui, ele não pode também nem estar muito aqui embaixo, nem muito aqui em cima. Sempre em meio de curso, tá? Para não gerar problemas, tá? Então, aqui tá ok, tá no padrão. Se tiver muito abaixo, tá com problema. Se tiver muito acima, tá com problema. Outro detalhe, não é interessante ficar muito tempo consumindo corrente máxima aqui em cima também do bico, porque também pode gerar problema, tá? Então assim, gente, eu quis trazer isso aqui para vocês conseguirem olhar um bico injetor e não olhar só, pô, cara, preciso colocar na máquina, eu preciso ser mais assertivo para colocar na máquina. E até mesmo para você conseguir fazer uma análise mais completa, para entender o que está acontecendo e também para vocês venderem serviço, gente. Entenda, o osciloscópio é uma ferramenta que agiliza o seu diagnóstico, mas também te proporciona gerar mais valor no seu diagnóstico para você ganhar mais dinheiro. Isso aqui que eu estou compartilhando com vocês não é só para deixar o seu diagnóstico mais rápido, é para fazer vocês ganharem mais dinheiro, tá? Então leva essa informação aqui que eu estou trazendo para vocês e claro, não, uma informação dessa você tem que se inscrever no canal, velho. Se inscreve no canal, taca o dedo no like, pô, que aí eu vou saber que vocês estão gostando para eu gerar mais conteúdo assim para vocês, tá? Mas enfim, com esse tipo de informação, vocês conseguem tomar decisões muito mais rápidas e vocês conseguem agregar muito mais valor no seu serviço, no seu diagnóstico e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Comentem aqui se vocês querem mais informação, se vocês querem algum tipo de conteúdo novo que a gente vai soltando no canal. A partir de agora, o objetivo é soltar 2 vídeos por semana, tá? Então vamos começar a trazer esse conteúdo, compartilhar com vocês e vamos para cima. Ah lá, o Ares está indo embora, escondido. Olha lá. Ele achou que ele ia escapar. Olha lá, olha lá. Se inscreva no canal, viu? Aí, ó, se inscreve no canal, escuta o homem. Mas enfim, galera, hoje era isso. Obrigadão pela atenção e valeu!